Bom, coube-me a tarefa de fechar com vocês essa série tão preciosa de mensagens, olhando para o alvo, ou seja, olhando para Jesus, para que possamos ter uma espiritualidade consistente, uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade robusta, uma espiritualidade forte no Senhor. E eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu quero que você leia comigo o texto que se encontra em Mateus capítulo 14. Leremos do versículo 22 ao versículo de número 33. O texto está projetado para você. Eu lerei os versículos pares e vocês lerão os versículos ímpares. Uma leitura alternada. Pode ser? Para você participar? Assim nos fala a palavra de Deus, começando comigo e depois passando por vocês. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se tu és, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Pode se sentar. Você gosta de basquete? Acompanha algum campeonato brasileiro, algum campeonato americano? Você gosta de brincar assim? Aquela cesta de 3, que demanda muita concentração. Eu gosto muito de acompanhar basquete e gosto muito da história do Kobe Bryant. Ele escreveu um livro chamado Mentalidade Mamba. Mamba é uma cobra indígena, a cobra mais rápida do mundo. E ele trabalha muito essa ideia da rapidez, da disciplina, nesse livro. O Kobe, infelizmente, nos deixou no ano de 2020, por meio de um acidente aéreo, juntamente com a sua filha e outros integrantes que estavam naquele helicóptero. O Kobe, ele foi 5 vezes campeão da Liga Americana de Basquete. Em uma única partida, ele conseguiu marcar 87 pontos. Ele está em segundo lugar entre os maiores cestinhas da Liga Americana de Basquete. Ele tinha muita dificuldade, jogava mal, mas chegava antes dos seus companheiros e treinava com muita intensidade, fazendo 1000 arremessos antes do treino, porque ele reconhecia a sua limitação. E no seu livro, ele fala algo interessante com relação à concentração na hora de marcar um ponto, na hora de arremessar
a bola em direção à cesta. Essa imagem que você está vendo, você consegue ver, obviamente, a torcida ao fundo, o ginásio cheio, mas ele diz que o ponto principal é: se concentre no alvo, se concentre na cesta, e não permita que o barulho do ginásio venha atrapalhar o seu poder de concentração. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, muitas vezes eu e você perdemos o foco. Muitas vezes nós ficamos dispersos. Muitas vezes nós deixamos de lado a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura das Escrituras, a nossa vida missional, a nossa vida familiar, os projetos pessoais que nós temos. Nós ficamos muitas vezes dispersos e caímos na monotonia. Isso já aconteceu com você? Atualmente você está focado naquilo que Deus tem para a sua vida? Atualmente a sua vida devocional é consistente ou é fraca? A minha vida devocional é consistente ou é fraca? Porque quando eu e você estamos diante do barulho do ginásio, estamos diante de uma tempestade, nós precisamos de foco. Nós precisamos de um coração totalmente centrado no Senhor. Quando nós nos deparamos com as adversidades em todos os setores da nossa vida, nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos daquele silêncio que aplaca toda a efusividade do nosso coração, toda a agitação do nosso coração. Nós precisamos desse silêncio. Porque quando nós perdemos o foco, muitas vezes o nosso coração é tomado pelo medo. Você já sentiu isso? Você já teve medo de alguma realidade? Se você pratica algum tipo de esporte aqui, e nós podemos aplicar isso a uma outra realidade da nossa caminhada, geralmente no momento que antecede a prática do esporte, você sente aquele friozinho na barriga. Geralmente, quando antecede a volta às aulas, você sente aquele friozinho na barriga. Por quê? Porque são os desafios, as adversidades da caminhada. E o nosso coração não pode ser tomado pelo medo. Nós devemos focar o nosso olhar no Senhor. Eu gostaria muito que você olhasse comigo o capítulo 14 de Mateus. Nós lemos um texto que vai do versículo 22 até o versículo 33, mas o capítulo 14 de Mateus nos faz entender com mais clareza a narrativa que nós lemos. O capítulo 14 nos fala que João Batista foi morto. João Batista era primo de Jesus. João Batista tinha uma ligação muito forte com o Senhor Jesus, ele tocou o prelúdio para o Senhor Jesus entrar. Ele apontou para o Messias, ele batizou muitas pessoas, era um homem do Senhor, reconhecido por muitos teólogos como o último dos profetas, quando nós terminamos Malaquias. João Batista, o texto nos diz, se você olhar comigo, o texto, a partir do capítulo 14, nos fala que João Batista foi morto, foi decapitado, em uma trama um tanto quanto cruel, porque João Batista denunciou um adultério. Herodes estava se relacionando com Herodias, esposa de Filipe, que era irmão de Herodes. João Batista denunciou esse pecado, como todo profeta deve denunciar o pecado. Estava acontecendo uma festa, e você já leu um pouquinho a respeito dos herodianos? Os herodianos eram um povo totalmente depravado. O texto nos diz que a filha de Herodias, possivelmente entre 12 e 14 anos, começou a dançar. É óbvio que era uma dança sensual. E a dança dela agradou a todos os convidados que já estavam bêbados. Nós temos a figura de um rei bêbado e nós temos a figura de uma mulher adúltera. E eles queriam um pretexto para matar João Batista, que estava no cárcere. E o texto nos diz que a filha de Herodias dançou, agradou os convidados. Herodes, já bêbado, falou para ela: o que você pedir irá acontecer. Ela vem, inflamada pela sua mãe,
e pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. E isso acontece. João Batista é morto, decapitado. Olha comigo o versículo de número 13 do capítulo 14. O versículo de número 13 do capítulo 14 nos fala a seguinte coisa na sua parte inicial: Jesus, ouvindo isto, se retirou dali. Certamente o coração do Senhor Jesus foi tomado por uma grande tristeza. Guarde isso com você. Porque os discípulos de João tomaram conhecimento que Jesus estava em um determinado local e foram avisá-lo da morte de João Batista. Quando o Senhor Jesus ouve isso, ele se retira. Ele vai para um local deserto. E quando nós continuamos a leitura do texto, nos diz que o Senhor Jesus está no Mar da Galileia, ele vai para um outro lado, e quando ele vai para aquele lado, já havia ali uma grande multidão, de aproximadamente 5.000 pessoas. Por que aproximadamente? Porque o texto nos diz que não foram contados as mulheres e as crianças. E o texto nos fala que o Senhor Jesus ali curou toda aquela multidão e consequentemente multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou aquela multidão. Um detalhezinho aqui, olha para mim. O Senhor Jesus, mesmo abatido depois de receber a notícia da morte, não apenas de um seguidor, mas de um grande amigo, ele tem o seu coração disposto para abençoar. Você já percebeu isso? Que muitas vezes eu e você, em decorrência de alguma situação específica, nós queremos olhar para o nosso próprio contexto e nós deixamos de abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós olhamos para toda essa realidade, nós chegamos no nosso texto, o texto que nós lemos. O versículo 23 nos fala que o Senhor Jesus se retirou. Olha comigo aí para você acompanhar. O versículo 23 nos diz que ele se retirou, foi para um local específico, foi para um monte, e ali ele passou um tempo em oração. Um detalhe muito importante, na sequência o texto nos diz que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos na 4ª vigília da noite. Sabe o que significa a 4ª vigília da noite? Entre as 3 e as 6 horas da manhã. Certamente o Senhor passou a noite toda orando. Ele já tinha alimentado a multidão, ele pediu para os discípulos despedirem a multidão, ele pediu para os discípulos irem para outra margem do Mar da Galileia, e o Senhor Jesus sobe ao monte para se fortalecer no Pai. Depois de receber a notícia da morte do seu seguidor e do seu amigo, ele vai para um tempo de solitude. Ele vai para um tempo onde o seu coração seria fortalecido na presença do Senhor. E aqui nós temos uma implicação importante. A implicação que nós temos é que eu e você devemos a cada dia mais cultivar uma vida de oração na presença do Pai. Qual é o meu e qual é o seu local secreto? Qual é o local onde eu e você dobramos os nossos joelhos com o nosso coração contrito? Qual é o local onde nós nos fortalecemos na presença do Pai? Quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus, Ele não nos ensinou a pregar, mas Ele nos ensinou a orar. Nos ensinou a oração do Pai Nosso, nos ensinou que nós devemos orar na coletividade, nos ensinou que nós devemos orar de forma pessoal, entrando no quarto, fechando a porta do mesmo e tendo um tempo de fortalecimento no Senhor. Portanto, a pergunta que surge para mim e para você nesse momento é: nós somos pessoas de oração? Nós oramos? Nós buscamos a presença do Pai? Orar é falar com o Senhor. Orar é estabelecer uma comunhão tão profunda com o Pai, onde o nosso coração se enche da presença dEle. No livro que eu citei para você agora há pouco, do Nicodemos, Confissões de um Pregador, ele fala algo importante com relação a isso, dizendo: a oração não é um exercício de rotina, nem uma atividade opcional, é absolutamente essencial, se quisermos entender a natureza e a realidade da nossa vida com Deus. Ou seja, a oração é algo primordial. A oração é algo essencial na nossa caminhada cristã.
Tanto que eu fiz questão de ler com você no momento de oração, um texto que nos diz que a igreja primitiva vivia uma vida de oração, Ana vivia uma vida de oração, Paulo vivia uma vida de oração, o Senhor Jesus vivia uma vida de oração. Só um detalhe, caso você não saiba disso: durante os evangelhos, o Senhor interrompeu a sua caminhada por aproximadamente 21 vezes para subir ao monte, para orar. E o monte que ele mais gostava era o Monte das Oliveiras. Ou seja, há uma grande discrepância entre solidão e solitude. Solidão é quando eu escolho o quarto escuro e não quero me relacionar com ninguém. Meu coração está tomado pela ansiedade, pela depressão, pela angústia. Solitude é quando eu estou a sós com o Pai, quando eu busco a presença do Senhor. Você já imaginou o coração de Jesus? Os discípulos chegaram e falaram para ele: mestre, João Batista foi decapitado. O Senhor Jesus diz: vamos para um lugar deserto. Eu preciso orar, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Todas as vezes que nós recebemos boas e más notícias, nós devemos orar. Nós devemos ter uma vida constante de oração. Esse texto nos ensina mais ainda. Se você olhar comigo o versículo 22 e o versículo de número 24, o texto nos fala a respeito de uma tempestade que veio. Caminha comigo aí, eu vou ler para você. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele lá só. Você pode ler o versículo 24, bem forte aí para você participar, o que nos diz: entretanto... Em Marcos nós temos um texto sinótico, que é basicamente o mesmo texto que nós temos aqui em Mateus, que nos diz que lá do monte o Senhor Jesus viu os discípulos em alto mar. Que profundo isso, né? Nada foge do olhar do Senhor, amém? Absolutamente nada. O texto nos diz que os discípulos entraram no barco e estavam indo em direção ao outro lado do mar da Galileia. Naquela madrugada veio um vento, uma tempestade, e eles ficaram tomados por aquela ansiedade, porque a tempestade era muito forte. Eu gostaria que você olhasse comigo o versículo de número 26, nos diz que em decorrência daquela tempestade, eles foram tomados pelo medo. Aquela tempestade veio fora de hora. Eles estavam com o Senhor Jesus e agora, depois de alguns instantes, eles estavam enfrentando uma grande tempestade. E um detalhe muito importante: seguidores, discípulos do Senhor Jesus, pessoas que como eu e você, também enfrentavam as suas tempestades, as suas dificuldades. E o barco sendo agitado de um lado para o outro, a iminência da morte acontecendo ali. Eles foram tomados pelo medo, porque o Senhor Jesus começou a andar sobre as águas. Eles olharam para o Senhor Jesus e pensaram que era um fantasma. E aqui nós temos outra implicação para o nosso coração, porque quando eu e você estamos em meio a uma tempestade, uma dificuldade, muitas vezes a nossa visão fica como? Fica embaçada. Você já pegou uma tempestade fora de hora na estrada? E o limpador ali do para-brisa tem que ir para a velocidade máxima? Você fica com receio, muitos pensam em parar o carro. Mas depois de um período daquela chuva intensa, depois vem o céu se abrindo, a tempestade passa. Sabe o que isso significa? Que em meio à tempestade, eu e você devemos ter o nosso coração calmo, o nosso coração sensato, a nossa espiritualidade focada no Senhor. Porque todos nós que aqui estamos, sem exceção, enfrentamos essas realidades. Olha, caso você não tenha, faça um investimento espiritual e compre esse livro aqui para você, ó, do John Burke. Esse livro se chama Deus está mais perto do que você pensa. Olha o que ele diz com relação às tempestades. Eu achei isso sensacional, quando ele diz a seguinte coisa: ao ler a Bíblia, descobrimos que há dois tipos de tempestades. Uma que vem para correção, quando Deus nos disciplina.
outra que vem para o nosso amadurecimento, quando Deus nos ajuda a crescer. Jonas enfrentou uma tempestade porque havia desobedecido a Deus. Os discípulos enfrentaram uma tempestade porque obedeceram a Jesus. Olha comigo o versículo 22 aí do nosso texto base. O versículo 22, você vai encontrar a expressão aí, que o Senhor os compeliu. Sabe o que significa a palavra compeliu? Ordenou, mandou, deu ordens. Ou seja, o Senhor Jesus se virou para os seus discípulos e falou: entrem nessa embarcação, vocês vão para outra margem, vocês vão para o outro lado do mar da Galileia, eu subirei ao monte, eu ficarei olhando para vocês, mas vocês irão entrar nesse barco. Jonas desobedeceu, os discípulos obedeceram. Sabe o que significa isso? Muitas vezes eu e você obedecemos, também enfrentamos tempestades para o nosso crescimento. O texto nos diz que o Senhor Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, para um período de crescimento. Meu irmão, minha irmã, olha para mim um pouquinho aqui. Você consegue promover essa divisão aqui? Quais são as tempestades que você tem enfrentado? Essa tempestade é fruto da sua desobediência a Deus? Pequei contra o Senhor. Pequei em pensamento, pequei com as minhas mãos, pequei com os meus pés. Pequei porque eu estou distante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Ele disciplina quem ama, Ele corrige a quem ama. Ou você está caminhando com o Senhor, a sua vida está ok, mas Ele tem conduzido você para uma tempestade, hein? É para o seu crescimento. Amém? Você consegue orar aí? Senhor, manda umas tempestades para mim. Amém? Senhor, meu barquinho está calmo em alto mar, hein? Está tudo certo no trabalho, minha situação financeira está boa, meu relacionamento está bom, os meus filhos estão estudando. Fiz o check-up recentemente, minha saúde está boa. Tenho bons amigos, tenho uns 3 miserentos só, mas o restante é bênção. Está tudo ok, Senhor. Vai vir uma tempestade aí, viu? Mas é para o seu crescimento. Compeliu os discípulos, vão em direção a outra margem. Ele nos conduz à tempestade, mas Ele não nos abandona. O texto nos diz que Ele vai ao encontro dos seus discípulos. Com isso, nós aprendemos outra realidade importante nesse texto. Eu gostaria muito que você olhasse aí o versículo 30 e o versículo de número 31, que assim nos diz, versículo 30 e 31, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor, e prontamente, Jesus estendendo a mão, e você sabe a sequência do texto, Jesus estendeu a mão e resgatou Pedro. Sabe o que significa isso aqui? Pedro pediu algo extraordinário para Deus, na pessoa do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus concedeu a ele: eu quero andar sobre as águas, e Pedro começou a andar sobre as águas. Você já pediu algo extraordinário para o Senhor? Para ter uma espiritualidade mais consistente? Você já orou pedindo algo que no campo humano você não consegue visualizar, mas Deus pode fazer? Você já pediu isso? O Eugene Peterson disse que ele gosta do jeitão de Pedro, né? Pedro, quando é para picar o fumo, ele pica mesmo, né? Senhor, para que a cruz? Arreda-te de mim, Satanás. Pedro falou: eu não vou te negar, e negou o Senhor Jesus. Pedro, no mar da Galileia, saiu para pescar. Quando teve uma pesca maravilhosa, se colocou de joelhos, dizendo: Senhor, eu não sou digno de ti. Pedro era bipolar, pentapolar, sei lá o que Pedro era, né? Não é verdade? E agora o Pedrão está dizendo aqui: Senhor, se for o Senhor, se não for um fantasma, eu quero me encontrar com o Senhor andando sobre as águas. Ele pensou que Jesus falaria o contrário. Jesus falou: então vem, filho, vem provar daquilo que você pediu. E esse texto nos ensina que muitas vezes eu e você não estamos prontos para receber aquilo que nós pedimos. Ele pediu para andar sobre as águas, estava andando sobre as águas, e em um dado momento o texto nos diz que ele começou a reparar na força do vento. E quando ele começou a reparar na força do vento, ele tirou o seu foco da cesta.
Ele tirou o seu foco do Senhor Jesus e com isso ele começou a submergir, ele começou a naufragar, ele começou a afundar. Guarde isso com você. Todas as vezes que eu e você deixamos de olhar para o Senhor Jesus, nós provamos de um casamento fracassado. Nós erramos na educação dos nossos filhos, nós erramos como profissionais, nós erramos como cristãos, porque nós estamos errando o alvo, nós estamos errando o foco daquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando à nossa volta, nós estamos olhando para as circunstâncias, nós estamos olhando para o tamanho da tempestade, mas nós não estamos olhando para aquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Eu queria que você guardasse isso. Nós precisamos criar a cultura da vulnerabilidade. Sabe o que significa isso? Nós não vamos punir Pedro aqui não. Porque no lugar de Pedro, certamente eu e você faríamos a mesma coisa. Tem pregadores que acabam punindo Pedro, que é o Pedro deixou de olhar para o Senhor Jesus. É óbvio que ele deixou. Mas eu e você estamos deixando de olhar? Pense um pouquinho agora na sua vida. Eu e você estamos deixando de olhar? Estamos deixando de olhar assim como o salmista nos ensinou: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, amém? Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Muitas vezes eu não olho não. Muitas vezes em meias dificuldades eu não olho. Meu coração é semelhante ao coração de Pedro. Mas a boa notícia... essa boa notícia é maravilhosa, hein? O versículo 31 nos diz que o Senhor Jesus caminha em direção a Pedro, estende a sua mão e resgata Pedro. Amém, gente? Você já leu o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, o que nos diz? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: vai e não temas. Amém? Essa expressão de pegar pela mão pressupõe intimidade. Eu e você só andamos de mãos dadas com quem nós temos intimidade. Jesus olha para a fraqueza de Pedro e não permite que Pedro possa provar da morte ali, se afogando. Mas o Senhor Jesus vai até Pedro e o salva, porque Pedro gritou. O texto nos diz que ele gritou, dizendo: salva-me, Senhor. Todas as vezes que eu e você gritamos: salva-nos, Senhor, o céu estremece, o coração do Senhor estremece. Todas as vezes que nós gritamos: Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, salva-me de mim mesmo. Senhor, salva-me dos meus erros. Senhor, me ajude diante das minhas dificuldades. O coração do Senhor estremece, porque o Senhor Jesus detesta santarrão, mas o Senhor Jesus ama aquele que tem um coração contrito e quebrantado na presença dele. Amém? Começa a gritar, minha irmã. Começa a gritar, meu irmão. A água já passou da canela, está no joelho, está chegando no peito, você já está naufragando. Grita: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu não olhei quando eu deveria olhar, mas o Senhor é misericordioso. O Senhor foi por monte. Quando o Senhor recebeu a notícia da morte de João Batista, o Senhor curou e alimentou uma grande multidão. Senhor, me ajuda, caminha comigo, Pai, derrama a tua misericórdia sobre a minha vida. Olha comigo o versículo 31, até o versículo 32, o 31, a mão estendida. Os versículos 31 e 32, o que nos diz aí? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meu irmão, toda tempestade tem um fim, viu? Toda tempestade tem um fim. Toda tempestade é pedagógica. E toda tempestade tem um fim. Por mais que demore, mas ela tem um fim. A grande questão é: aprenda por meio dela. Cresça com ela. Amadureça com ela. Busque a presença do Pai. Descanse o seu coração no Senhor. Quais são os momentos assim que você gosta de falar muito com Deus? Eu tenho vários momentos, mas um é quando eu estou caminhando, viu? Estou sozinho assim caminhando muitas vezes e começo a orar. E na maioria das vezes eu começo perguntando algumas coisas para Deus.
E depois, parece que eu escuto ele perguntando algumas coisas para mim, dizendo, por que você não vai por esse caminho? Por que você não segue essa linha? Eu já te mostrei. Eu já dei o direcionamento para você. O texto nos diz que eles entraram no barco, o vento cessou e todos adoraram o Senhor Jesus. Todos ficaram atônitos, maravilhados, anestesiados. Todos começaram a dizer, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Você já imaginou Jesus recebendo essa informação? Jesus dizendo, vocês não viram nada ainda. E outra, vocês se esqueceram do que aconteceu agora há pouco. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Quando Ele está no barco conosco, seja qual for a tempestade, Ele tem o poder de cessar aquela tempestade. Mas não se esqueça da sexta. Se concentre, a multidão está ali, o ginásio está eufórico. A tempestade está gigante, mas se você não se concentrar no Senhor, você vai deixar de provar daquilo que Ele tem para a sua vida, amém, gente? O texto nos diz que eles ficaram maravilhados, e com isso a gente caminha para o final aqui. Nós devemos olhar para o Senhor Jesus, olhe para o Senhor Jesus. Eu fico imaginando aqui, olhe para a projeção, por favor. Eu fico imaginando o que Isaías viu, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano da morte do rei Uzias, um dos melhores reis de Israel, eu vi o Senhor. As pessoas estavam em pânico, eu vi o Senhor. O que Sadraque, Mesaque e Abidnego viram naquela fornalha? Eles viram um quarto homem, eles viram o próprio Senhor. Eles foram salvos daquela fornalha ardente. O que Moisés viu naquela sarça? Quando o texto nos diz que Moisés falava com o Senhor. O que será que Josafá, quando 3 inimigos se levantaram contra ele, quando ele declarou em alto e em bom tom, dizendo, os meus olhos estão postos em ti? O que será que a mulher hemorrágica, depois de 12 anos sofrendo, quando ela viu aquela multidão passando, ela viu o carpinteiro passando, e o texto nos diz que ela se aproxima de Jesus, ela toca no Senhor Jesus, o Senhor Jesus questiona os seus discípulos, e aqui basta você entender o texto, todos estavam tocando no Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus questiona os seus discípulos, dizendo, quem me tocou? E os discípulos falam, mestre, todos estão te tocando. E o Senhor Jesus diz, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Aquela mulher viu a esperança na pessoa do Senhor Jesus. O que você tem visto? O que uma mãe que luta para que o seu filho volte para os caminhos do Senhor tem visto? O que uma família disfuncional tem visto? O que uma pessoa que recebeu na sala de espera uma notícia indesejada tem visto? O que uma pessoa que chegou no seu trabalho e infelizmente recebeu uma notificação que não ficará mais tem visto? O que eu e você temos visto na nossa caminhada cristã? Você consegue entender isso? Você consegue entender o que o autor de Hebreus, olha aqui para a projeção, Hebreus capítulo 12, versículo 2 nos diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, porque a nossa fé sempre há espaço para crescer. Quando o Senhor Jesus chega no barco e volta-se para os seus discípulos, ele diz, homens de pequena fé, porque há sempre margem para o crescimento. Meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus deseja que você caminhe olhando para Ele, porque você precisa ver as maravilhas que o Senhor tem para a sua vida, amém? Será que muitas vezes eu e você estamos com a visão embaçada? Será que muitas vezes nós não estamos enxergando o cuidado de Deus? Não estamos enxergando o agir de Deus? O que esses homens viram? Eles viram o Senhor Jesus. Eles viram a presença grandiosa do Senhor Jesus. Olhe para Jesus, olhe para Ele, tenha a sua fé centrada nele. Jesus tem poder para acalmar a tempestade, você crê nisso? Você crê nisso? Eu estou lendo um livro
sobre liderança. E estou gostando demais da maneira como o autor trabalha, um pastor dos Estados Unidos. Ele trabalha a ideia de que a igreja é a esperança do mundo. Obviamente, a igreja é na pessoa de Jesus, mas a igreja é visível. Com isso, ele não está menosprezando nenhum outro setor, longe disso, ele valoriza tudo isso. Mas ele conta uma história dizendo que depois de um culto, chegou uma mãe, com uma criança no colo. A criança estava enrolada em um cobertor, chegou para ele e pediu: pastor, você pode orar pela minha filha? E ele educadamente perguntou qual é o nome dela, e ela falou: Emily. E o pastor então pegou a criança no colo. Quando ele tirou a parte de cima do cobertor, o rosto daquela criança estava deformado. E a mãe então se vira para aquele pastor e diz: olha, eu gostaria que você orasse, porque o diagnóstico dela é que em 6 meses ela vai falecer. O pastor orou, terminou a oração, perguntou para aquela mãe: você precisa de alguma coisa a mais? E aquela mãe diz: olha, eu participo de um grupo pequeno da igreja, esse grupo pequeno tem me ajudado. Eles limpam a minha casa, eles me ajudam com dinheiro, porque eu tive que abandonar tudo nesse período para cuidar da minha filha. Eles estão me ajudando. E o pastor termina dizendo: ela já buscou tudo que ela poderia buscar. Sabe qual o último lugar que ela veio? No local de esperança. A igreja é o local de esperança. Quantas pessoas nesse bairro que não precisam disso? Quantas pessoas aqui na cidade de Tatuí não precisam disso? E não tem necessariamente estratégia, não. Estratégia é vida com Deus, viu? É óbvio que nós podemos pensar nisso, naquilo, mas vida com Deus atrai pessoas. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos uma carta de Deus, conhecida, se você conhece, me ajuda aí. Conhecida e lida por todas as pessoas que estão à nossa volta. Jesus pode acalmar essa tempestade. Talvez você entrou aqui assim, com seu coração aflito, mas a palavra de Deus para você hoje é uma martelada só, certo? Ela é objetiva, dizendo: olha, seja qual for a tempestade, olhe para o Senhor Jesus. Se por algum motivo você não olhar, Ele vai até você e te resgata, porque não é mérito seu, é graça dele, amém? Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Se coloque em pé, vamos orar, chamar os irmãos e as irmãs da banda aqui. Gostaria que você cantasse esse último cântico com fé, com seu coração voltado para o Senhor Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, mas o Senhor te ensinou nessa manhã que você não precisa reparar na força do vento, porque Ele, o Senhor Jesus, está com você. Cante essa canção com fé, com esperança, e na sequência nós vamos orar por isso. Vamos louvar ao Senhor.